Bom dia, meu nome é Leonora. Vou iniciar a pregação expositiva, cujo título é Liberdade e Escravidão, ontem e hoje. O nosso texto básico é o texto do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 12. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu, e do amorreu e do perizeu, e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Iniciaremos fazendo uma breve contextualização histórica do texto básico. José foi vendido pelos irmãos invejosos, como escravo e levado ao Egito. Por ter desvendado o sonho do faraó, José, da condição de prisioneiro e escravo, passa para um posto de alto escalão de comando, instantaneamente, sendo o segundo mais poderoso daquele reino, abaixo apenas do próprio faraó, com a finalidade de organizar nos 7 anos de fartura provisões para os 7 anos de escassez. E assim o fez, com sabedoria divina, eficiência e eficácia. Mas surge um momento em que os irmãos de José procuram comida no Egito, provavelmente o único lugar onde poderiam encontrar mantimentos. E depois de muitas idas e vindas, mudam-se com toda a família para perto de José, onde depois de anos José abraça seu pai Jacó, já idoso. O texto bíblico nos conta terem chegado ao Egito nesta época 70 pessoas, Êxodo 1:5. Entretanto, com o passar do tempo, mais precisamente 430 anos depois da chegada do primeiro grupo, há uma mudança no contexto histórico. Primeiro, José já não se encontra mais em seu cargo de poder, nem o faraó é mais favorável, como outrora se configurara. Sem contar que o povo hebreu se multiplicou grandemente. Então, o faraó da época começou a se preocupar que os hebreus pudessem se juntar aos inimigos do reino para tentarem retirá-los da terra do Egito. E, portanto, começou a persegui-los, a maltratá-los e a tratá-los como escravos. Estudaremos hoje sobre o que os hebreus fizeram diante da opressão dos egípcios, a quem apelaram e qual foi a resposta. Traçaremos um paralelo com nossas vidas atuais também. Se há ou não escravos hoje, de que formas ela acontece e em que níveis, bem como a quem ou ao que as pessoas recorrem para escaparem de suas prisões. Vamos continuar conceituando a palavra escravidão e em seguida exemplificaremos essa situação apresentando resumidamente, para ilustrar e aprofundar o tema, a situação do trabalho escravo no mundo e em nosso país, nos dias atuais. Segundo o site da Wikipedia, define escravidão como uma prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro designado por escravo, imposta por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria ou como despojos de guerra. A escravidão era comum em muitas sociedades antigas,
Talvez o exemplo mais proeminente da escravidão como propriedade seja a escravização de vários milhões de negros da África, bem como seu transporte forçado para as Américas, Ásia ou Europa. Ao menos 45,8 milhões de pessoas vivem hoje em situação de escravidão moderna no mundo, revela um relatório da ONG Walk Free Foundation. Foi divulgado na noite de segunda-feira, 30 de maio de 2016, ao qual o G1 teve acesso. Em 2016, o relatório da Organização de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, acusou a Sony, Apple, Samsung, HP, Volkswagen e Microsoft de trabalho escravo e também infantil. Mark Dummett, o pesquisador da Anistia, declarou: companhias cujo lucro global é de 125 bilhões não podem realmente alegar incapacidade de verificar de onde vêm suas matérias-primas essenciais. Embora a escravidão no Brasil tenha sido oficialmente extinta em 13 de maio de 1888, em 1995, o governo brasileiro reconheceu a existência de condições de trabalho análogas à escravidão no território nacional, sobretudo em áreas rurais. Em 2015, o Brasil completou 20 anos de combate ao trabalho escravo. Desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu essa violação de direitos humanos no país, mais de 47 mil trabalhadores foram resgatados em condições degradantes de trabalho. O Índice Global da Escravidão estima que o Brasil tenha 161 mil pessoas em condições análogas à de escravos. Pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho escravo não é caracterizado por meras infrações trabalhistas. É um crime contra a dignidade humana, passível de punição de 2 a 8 anos de reclusão, mais multa. O trabalho escravo contemporâneo caracteriza-se pela anulação da dignidade e pela privação da liberdade, através de alojamentos precários, falta de assistência médica, péssima alimentação, falta de saneamento básico de higiene, maus tratos e violência, ameaças físicas e psicológicas, jornada de trabalho exaustiva, dívida ilegal, servidão por dívida, isolamento geográfico, retenção de documentos, retenção de salários, encarceramento e trabalho forçado. Então, diante de tanta aflição, o que fazer? Um povo aflito diante da escravidão. Os israelitas clamaram ao Deus Todo-Poderoso. Êxodo 3:1. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Deus, aquele que vê, que escuta e está atento aos clamores dos necessitados, como também nos afirma em Salmo 130, versículos de 1 a 2. Das profundezas eu te chamo, Senhor. Senhor, ouve a minha voz, que teus ouvidos estejam atentos à minha voz suplicante. Bem como em Salmo 135, versículo 14. Pois o Senhor faz justiça a seu povo e compadece dos seus servos. Vamos detalhar melhor em qual contexto social os israelitas viviam nas terras do Egito. Segundo o Êxodo 1, versículos 13 e 14, nos esclarece. Os egípcios, pois, escravizaram os filhos de Israel com brutalidade e amarguraram-lhes a vida por meio de uma dura servidão, com a fabricação de argamassa e de tijolos na construção das cidades entrepostos Pitom e Ramsés, com trabalhos no campo e com todo tipo de servidão que brutalmente lhes impunham. Condições estas claramente desumanas de exploração e de opressão. Os egípcios cobravam pesados tributos que os exatores iam exigir, além de impor-lhes medidas para diminuírem sua população, quando Faraó deu a ordem: todo menino recém-nascido jogai-o ao rio, toda menina deixai-o viver. Êxodo 1, versículo 22. Em uma situação dolorosa, lamentável e de extremo sofrimento. E em nossa sociedade atual, o que acontece? O que temos enfrentado?
Em nossa atualidade, encontramos sérios problemas no âmbito sociopolítico e econômico em nosso país, que motivam aflições diversas, pessoas vivendo com dificuldades financeiras, sem emprego, sem moradia, sem acesso à escola de qualidade, meios de transporte precários, falta de segurança, sem perspectiva de um futuro melhor, sem dignidade, usuários de drogas lícitas ou ilícitas, ou envolvidas em prostituição. Muitas estão doentes, situações tais agravantes das crises existenciais humanas. Enquanto isso, internamente, as pessoas sofrem, vivendo seus dilemas, seus conflitos, suas dúvidas, mágoas, arrependimentos, irritações, suas angústias, em constantes desavenças e vivendo muitas vezes sob o domínio da inveja, do apego, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da avidez, da ganância, da ambição, da raiva, do sentimento de superioridade. Como Deus se manifesta diante do sofrimento? A resposta divina ao sofrimento humano. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu, e do amorreu e do perizeu, e do heveu e do jebuseu. Êxodo 3, versículo 8. Deus Todo-Poderoso, que liberta, que salva, que livra da opressão, que não é indiferente, que está atento aos acontecimentos, que promete e cumpre no tempo certo. Entretanto, espera que haja participação ativa do homem na realização do seu plano salvífico. Tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Êxodo 3, versículo 9. Deus, que vê tudo o que acontece, exteriormente e principalmente interiormente. Não se pode esconder nada dele. Ele não finge que não está vendo ou que está distraído. Ele não mente. Ele vê e estende a mão para os que o buscam sinceramente. E disse Deus a Moisés: certamente eu serei contigo. Êxodo 3, versículo 12. Creia na fidelidade divina, como nos confirma o Salmo 131, versículo 3. Em nossa humilhação, ele se lembrou de nós, pois sua fidelidade é para sempre. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, encontramos: confia no Senhor com todo o seu coração e não te fies em tua própria inteligência. Será que de fato confiamos em Deus? Perguntamos a Ele qual a vontade dele? Ou preferimos telefonar e ouvir a opinião de nossos amigos, nossos parentes, quando nos sentimos indecisos? Será que não seria um momento propício para parar, silenciar minhas vozes interiores e buscar a Deus através de orações íntimas, abrindo meu coração a Ele? Qual é a participação humana no cumprimento do plano de Deus? A participação do homem no cumprimento do plano de Deus. Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3, versículo 11. Fragilidade, indecisão, medo, falta de autoconfiança humanos, expressos na eterna dúvida: serei capaz? Desenvolva a autoconfiança sadia para fazer frente ao cumprimento da vontade de Deus. Em Provérbios 3, 6 atesta: saibas reconhecê-lo em toda a tua caminhada, e ele dirigirá os teus passos. Tenho a impressão de que a maioria das pessoas não possui autoconfiança, demonstrando inseguranças como Moisés expressou no texto bíblico, recusando-se a se envolver, afastando-se ou fugindo dos problemas, sem nem tentar resolvê-los, fechando-se em seus mundos rotineiros. Talvez a raiz dessa fuga seja, no fundo, a pessoa julgar-se incapaz, inferior, frágil. Será que as experiências passadas foram de fracasso? Será que uma desilusão, uma mágoa, um trauma afetou negativamente sua visão de si mesmo,
contaminando outros aspectos da vida? Enfim, pode ter diversas e variadas causas, mas não podemos parar aí nesse ponto. Precisamos avançar e buscar honestamente lançar luz em nossa vida interior, observando-nos de forma verdadeira, procurando nos conhecer melhor, não tendo vergonha de nossos sentimentos reais, mas também buscar compreensão, entendimento, esclarecimentos através da leitura do texto bíblico, que deve ser uma prática frequente em nossas vidas. Se nos propomos sermos cristãos, necessitamos conhecer os preceitos ali contidos, para que nossa vida não se torne apenas admirar o sermão e em seguida esquecê-lo completamente e voltar tranquilamente aos meus hábitos cotidianos e à minha passividade corriqueira. O que é ser livre? É fazer o que quer, na hora que quer, como quer, sem responsabilidade, nem pensar se pode ou não causar prejuízos a si ou aos outros? Ou ser livre é fazer a vontade de Deus, ser consequente em suas ações. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Precisamos ter certeza de que Deus está ao nosso lado, velando, cuidando de nós, nos amando com generosidade e plenitude. Ele quer nos libertar de nossos sofrimentos. Ele bate à porta de nosso coração, mas jamais invadirá sem ser convidado. Jamais interferirá em nossas decisões. Entretanto, deseja ardentemente que nenhuma ovelha se perca. Com certeza, se alegra a cada pecador que se converte e retorna ao plano traçado por Deus. Podemos ver claramente a deturpação e a relativização do conceito de liberdade, que é confundida com liberalidade total, libertinagem ou com licenciosidades diversas, incluindo culto ao corpo e ao dinheiro, e com seguir seus desejos egoístas e seus instintos indiscriminadamente, sem pensar em quaisquer consequências. Enfim, precisamos ter clareza do significado verdadeiro de ser livre e estar bem fundamentados na palavra para não sermos escravizados e ludibriados pelos lobos que ficam rondando o rebanho para atacar a qualquer vacilo do pastor. Necessitamos desenvolver a confiança em Deus, aproximando-nos mais, incluindo-o em nossos momentos decisórios, ou seja, ter verdadeiramente uma experiência real de encontro e intimidade com Ele. E isso só se realizará se nos esforçarmos para abrirmos espaço em nossas vidas através de momentos de parada, orações, autoexames diários, traçando metas claras, leituras diárias da Bíblia Sagrada, meditação dos textos lidos a fim de imergirmos na Palavra de Deus, com o firme propósito de cultivarmos nossa vida espiritual e propiciar nossa transformação do interior para o exterior. Provavelmente teremos de sacrificar momentos ou limitá-los, onde muitas vezes ficamos horas, talvez, diante da televisão, ou navegando na internet, ou ainda lendo mensagens no WhatsApp. Portanto, para finalizar nosso encontro hoje, meditemos bem no que nos ensina em sua primeira carta o apóstolo João, no versículo 18. Não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras e em verdade. Muito obrigada e bom dia a todos.